minha galera, tudo bem? Turminha aí do sexto ano, espero que esteja chegando aí em você com saúde, sua família com saúde, todos muito bem, se Deus quiser, beleza? Olha, gente, a aula de hoje, como vocês já estão vendo aí no nossa legenda, né? Nós vamos fazer a correção da atividade passada e já vamos avançar em outro conteúdo, ok? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, paciência, vamos para frente que nós conseguimos. Olha aí, atividade, né? A atividade que eu deixei para vocês e agora eu vou fazer uma correção, né? Espero que todos já tenham feito. Quem não fez, né? Beleza, então vamos lá. Atividade. Como a água está sendo usada em cada paisagem retratada? As paisagens retratadas, gente, da página 70, né? Tem aí duas fotos, né? Lá na atividade, lá na plataforma também eu coloquei as duas fotos, né? Para que você analisasse. Então, na primeira, a água está sendo aproveitada através da irrigação, né? Está havendo uma irrigação, né, do solo ali, ó. Você vê ali as plantinhas, né, e uma irrigação. Na segunda, a gente vê o rio represado. Então, a geração de energia através de uma hidroelétrica, né? A gente está vendo ali a barragem, né, a exemplo do que nós temos aqui no estreito, né, próximo da gente. Então, na primeira, uma irrigação, né? Irrigação aí numa agricultura, numa agroindústria, né? E o represamento e geração de energia através de uma hidroelétrica. Ok? Beleza. Então, vamos lá para a segunda questão, né? Vamos lá para a segunda questão. Oi, desculpa aí, deixa eu sem querer borrei aqui. Ok. Ok. Uma opção de ponteiro. Beleza. Então, vamos aí para a segunda, né? Além da água, que outro recurso natural se destaca na foto, né? Ou nas fotos? Quais são, gente? O outro recurso natural que se destaca na foto? Diz, professor, o vento. Não, o vento não. Pior que aparece desse, né? Você sabe que aparece desse. Mas muito bem, vamos ver aqui. Qual o outro recurso natural que se destaca? É o solo, né, gente? É o solo. Ó, o solo. Aqui não é próprio para escrever, mas eu escrevi. Ó, o solo é que se destaca. Você vê que o pivô de irrigação está sobre o solo, né? Para tornar o solo próprio para o plantio. E aqui a gente vê que as margens do rio tem o solo, né? E a própria hidrelétrica é feita com mineral tirada do solo. Ok? Beleza, vamos avançar. Qual técnica de irrigação é retratada na foto 1? Vamos responder primeiro. Então, eu já até falei, né? Tá na legenda aqui da foto. Se você tomar cuidado de ler a foto, de ler as legendas da foto, você vai ver que tem uma setinha e diz aqui, irrigação de área agrícola com pivô central em Mucuripe, Bahia. Então, qual é a técnica de irrigação? É a técnica de pivô, ok? Aí continua, em sua opinião, que forma de irrigação artificial contribui para os agricultores enfrentarem as condições climáticas? Na sua opinião, que forma de irrigação contribui, gente? Hã? Aí essa aí diz que a gente tem que estar, né, pesquisando, né? E é verdade, mas olha só, vou dizer para vocês, a irrigação ela é extremamente importante. Se vocês tomaram cuidado de pesquisar, vocês vão descobrir que, por exemplo, em Israel, desculpa, Israel, onde o solo é desértico, lá existem grandes produções de alimento. Por quê? Porque eles usam a irrigação. Eles usam uma grande máquina, né,
Eles usam grandes máquinas chamadas dessalinizador, tiram a água do oceano, tira todo o sal e transforma em água própria para irrigar o deserto. E eles também represam o rio, como por exemplo o Jordão, e usam parte dessa água, porque ele não é um rio igual ao Tocantins, né? E usam parte dessa água também para irrigação e tornam solos que antes eram desérticos em solos próprios para a agricultura, ok? Então você tem vários exemplos. Se você pesquisar, você vai poder responder, ou seja, em condições climáticas adversas, como seca, deserto, né? A irrigação faz toda a diferença, tornando inclusive áreas que eram desérticas em áreas agriculturáveis ou áreas com produção agrícola e criação de animais, ok? Então vamos aí para a quarta questão, né? Já com 6 minutos aí, né? Faça uma lista dos elementos naturais mais utilizados como recursos por você e em que ele é aplicado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo e cada um vai dar seu exemplo. Cada um deu o seu exemplo lá no caderno. Por exemplo, recursos naturais que eu creio que eu uso muito é o recurso não renovável do petróleo, porque eu ando de moto, ando de automóvel, né? Agora eu não estou andando tanto por causa da pandemia, né? Porque eu não preciso ir para a escola. O que mais? Os alimentos, né, são recursos renováveis, né? Os alimentos que nós comemos, porque eles podem ser plantados. A água, que é um recurso renovável, né? Desde que a gente preserve os rios e as fontes e os lençóis freáticos, né? Que mais? O computador, né, que eu estou usando aqui e agora todo mundo tem que estar usando, computador e celular, né? Ele tem vários recursos não renováveis, como por exemplo o plástico, né? Que é tirado do petróleo, que não é renovável. Os metais usados nos processadores, né? E na própria carcaça dele, que não são renováveis. Então, você vai encontrar no seu dia a dia uma série de recursos renováveis ou não, ok? Ok, então essa aí é bem particular, né, essa resposta, ok? Os renováveis, né, e os não renováveis. Eita, essa letra tá uma desgraça de feio. Mas tudo bem. Vamos lá. E agora faça um pequeno texto expressando os principais problemas no consumo dos recursos naturais em nossa cidade. Vocês querem que eu faça um texto aqui rapidinho? Eu não, vou declamar um texto aqui, né? Nossa cidade tem um grave problema no que diz respeito à exploração dos recursos naturais. Por exemplo, o Rio Tocantins, que nos fornece água, que mantém essa cidade viva. Inclusive, a indústria Suzano veio para a Imperatriz por causa do rio, porque ela precisava de um grande rio para poder tirar a água para fazer o trabalho da fervura, né, da madeira para transformar na base do papel, né? Que eu esqueci o nome aqui. Então, nós não cuidamos do rio Tocantins como devíamos. Nós, quando vamos na praia, não eu, mas alguns de nós, né? Arremessamos, vamos lá com aquela água mineral, aí lá naquela água mineral, lá mesmo larga no rio, né? Eu agora fui num banho aí, num banho não, numa cachoeira, e eu fui num dia da semana, não tinha aglomeração, né? E lá as pessoas, eu vi algumas pessoas, porque tinham poucas pessoas, eu vi as pessoas que estavam acima no rio, elas iam lá, bebiam cerveja, né, o refrigerante, e jogava lata. Então eu estava banhando quando ia ver a lata de cerveja ou de refrigerante passava do meu lado, né? Então qual é a consciência de um ser humano desse, né? Que aquela lata ela vai cobrar um preço, né? Aquela lata ela não vai se perder no rio, ela vai estar se acumulando no rio e ela vai nos prejudicar mais cedo ou mais tarde. O plástico que é arremessado lá também, o pessoal fazia comida, né? Fazia farofa e depois jogava o saco da farofa dentro do rio. Aquele saco de farofa
ninguém vai ver mais ele, é lógico que vai ver. Aí diz assim, mas ele daqui 100 anos vai se deteriorar na natureza. É verdade, ele vai se deteriorar, ele não vai sumir. Ele vai se transformar em microplástico, e esse microplástico vai para dentro do bucho do peixe, né? Vai para dentro da carne do peixe, mas nós vamos comer o peixe e consumir esse microplástico, né? E lembrando que o microplástico, ele é cancerígeno, né? Então, é algo que nós estamos preparando para matar nossos filhos, nossos netos no futuro. Então, eu peço a vocês, educandos, que pensem diferente dos seus pais, pensem diferente dos meus pais, né? Dos seus avós. Bora cuidar dos nossos rios. Quando você for em algum lugar, num banho, tome o cuidado de pegar todo aquele lixo, né, e recolher, não deixar ele na margem do rio e muito menos dentro do rio. Ok, gente? Tá combinado? Então tá aí. Tá respondida aí nossa atividade. Aí agora nós já vamos, né? Nós já vamos para outra, né? Já vamos aqui para outro conteúdo que foi preparado aqui com muito carinho para vocês. Então vamos lá para outro conteúdo, beleza? Transformação da paisagem ao longo da história, né? Deixa eu pegar aqui, botar o marcadorzinho aqui. Opa, primeiro botar a tela, né? Beleza. Aqui, opções de ponteiro, marca texto. Ok. Os primeiros grupos humanos eram caçadores-coletores, né? Deixa eu primeiro explicar isso aqui para vocês. O que são caçadores-coletores? Caçadores, vocês já sabem, né? Caçavam animais, né? Pescavam nos rios, né? E coletores? Por que coletores? Porque um agricultor, ele é um coletor? Lógico que não. Ele, o coletor, ele só tira o que a natureza tem. Por exemplo, ele entra numa floresta amazônica, ele vai encontrar o cupuaçu, ele vai encontrar o cacau, ele vai encontrar o ingá, ele vai lá e vai consumir, mas ele não plantou, ele simplesmente vai coletar o que a natureza tem. Vai encontrar o açaí, né? Ele vai lá, vai tirar o açaí, né? Ele pode cortar a palmeira e comer o palmito, né? Então isso é um coletor. Então os primeiros homens, eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles viviam de caçar animais e de coletar o que a natureza oferecia, ok? Viviam da caça, como eu já falei, né, e da coleta de frutos, né, de frutas. Aqui. E sementes, né? Quais são as sementes? Por exemplo, o amendoim. O amendoim é uma semente, né? E em algum tempo remoto, os homens também encontravam amendoim e comiam todo o amendoim que tinha. Aí depois que acabava, tocava o beco, tocava para frente, ia para outro lugar, né? Eles utilizavam instrumentos como, olha aqui, todo mundo já sabe, né? Arcos e flechas, arco e flecha, né? Arcos, flechas, que esse normalmente é junto. Eles utilizavam lanças, né? O que é lança, gente? Lança é aquele pedaço, aquela varona de madeira, ou você pega a ponta e afina a ponta para ela ficar pontiaguda, para entrar no animal, né? Ou então você bota uma pedra ou uma ponta de ferro na ponta, né, para ela ficar mais dura do que a própria madeira. Usavam facas e machados, olha só, já usavam facas e machados, né? Mas vamos explicar que facas e machados é esse, feitos de madeira, né? Pedra, chifres e ossos, ou seja, não existia ainda, esses primeiros homens, o uso dos metais, né? Eles usavam, faziam os arcos e flechas, lanças, facas e machados feitos de madeira, por exemplo, a maioria dos cabos, o arco e a flecha, madeira. As lanças, madeira. A faca, o cabo de madeira e muitas vezes poderia ser o resto da faca feito com osso ou com pedra, né? Porque existe pedra que se você afiar, ela vai estar cortando. Então, feitas de madeira, pedra, chifre e ossos, né? O chifre você já sabe, todo animal, os animais que têm chifre, eles usam como arma. Então, o homem também usava, pegava esse animal, cortava o chifre e usava como uma lança ou como uma faca, né? Para se defender.
E ainda não tinham desenvolvido técnicas de plantio, né? O que são técnicas de plantio, né? São habilidades para plantar, para arar a terra, para botar a semente, para irrigar, né? Isso não existia ainda. E criação de animais, ou seja, nós estamos falando aqui, quando falamos de técnica de plantio, nós estamos falando da agricultura, e quando nós falamos da criação de animais, nós falamos o quê? Da pecuária. Ou seja, o homem nesse momento não dominava a agropecuária, não dominava a agricultura e não dominavam a pecuária. Juntando os dois, a gente chama agropecuária, né? Quando o alimento disponível acabava ou se tornava insuficiente para alimentar o grupo, este se mudava para outros lugares. Ou seja, vamos dizer que um grupo desses nômades chegava aqui na mata onde era a Imperatriz, né? Ficava ali na floresta onde hoje é a Beira-Rio. Desculpa, gente. Na floresta onde era a Beira-Rio. Aí lá vamos dizer que tinha pés de açaí, lá tinha amendoins, lá tinha macaxeira, né? Então ele chegava e comia tudo que tinha. Aí quando não tinha mais, o que que acontece? Eles, ó, caíam fora, né? Aí saía ali da beira-rio, ia para uma mata ali onde hoje é a cafeteira, consumiam tudo que tinha ali, caçava, consumia frutas, tudo que tinha ali, né? E ia para o outro lado, e assim sucessivamente. Mas normalmente eles estavam quase sempre às margens dos rios, né? Mas quando não, eles entravam para dentro da mata, né? Em busca de alimentação. Vamos seguindo aqui, né? Dessa forma, as transformações que realizavam na paisagem, ou seja, as transformações, né? Aqui, destacar essa palavra aqui. As transformações que realizavam nas paisagens eram o quê? Mínimas, né? Ora, eles iam lá, comia toda a macaxeira, todo o cacau, né? Todo o cupuaçu que tinha ali na beira do rio, mas o que acontece? E se você voltasse em 1 ano, 2 anos, estava tudo lá de volta, né? Eles não poderiam não saber, mas tudo ia estar de volta, porque a natureza tinha capacidade de se recuperar. Eles comiam o cupuaçu, eles comiam, por exemplo, a polpa do cupuaçu, mas eles cuspiam o caroço fora. Então, aquele caroço ia se tornar uma nova planta, e essa nova planta ia dar origem, né, a outros cupuaçus, né? E assim sucessivamente, né? E provocavam pouco impacto na natureza, coisa que hoje em dia a gente causa um imenso impacto, né? A natureza é extremamente impactada pela nossa ação, como eu disse aí, né? Você vai para a beira do rio ali com sua família, né? Vai você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus tios, né? E os filhos deles. Aí você vai lá, cada um bebe cerveja, bebe refrigerante, joga a lata dentro do rio, né? Aí faz uma fogueira, a fogueira entra no cerrado, né, na beira do rio e queima tudo, né? Queima 2 quilômetros de plantação, de floresta, né? Aí você tá lá, lava o carro, né? Aí aproveita para tirar o óleo do carro e joga dentro do rio. Então isso você sozinho, o grupo, seu grupo familiar já conseguiu causar um impacto que um grupo de centenas de pessoas no começo da nossa história não causava a natureza, né? Para você ver o nível de consciência que vocês têm que ter, porque vocês são a mudança, gente. Vocês não podem continuar praticando os mesmos erros que eu pratiquei, que meus pais praticaram e que os pais de vocês praticaram. Ok? Então vamos continuar aqui, né? Olha aí que foto bonita aqui, ó. Aqui você vê aqui, ó, eles com animal. Aqui tem um animal morto, né, ó. Olha aqui, ó. Um animal morto, né? Aqui o cara chegando com as caças menores, né? Vamos dizer que tem uma cutia, tem uma paca aqui, né? Que são um tipo dos roedores que tem nas florestas aqui na nossa região. Aqui tem umas aves, né? Vamos dizer que é um anum. Aí aqui, ó, o cara já tá chegando aqui, ó, com o pescado, não é isso? Aqui tem um senhor idoso, né? Era muito raro uma pessoa no começo da história chegar a uma idade mais avançada. O pessoal morria cedo, porque qualquer doença, né, ia encontrar Jesus logo. E aqui vocês prestem atenção, olha,
na casinha deles aqui. São barracas, né? São barracas cobertas com couro, né? Usando madeira. E o que acontecia? Acabou aqui a pesca miou. A floresta, os animais estão tudo fugindo com medo. O que eles coletavam também acabou. O que acontece? Eles pegavam o beco, né? Ou saía atravessando o rio, ou então entrava na floresta ou ia para outra margem do rio, ok? Então, quando aqui não rendia mais nada, eles desmontavam essas barraquinhas velhas deles aí, juntavam os couros, as coisas deles e iam embora para outro lugar, ok? Quem não aguentava ficava para morrer. Era mais ou menos assim. Ok, agora algumas importantes conquistas do homem, né? No começo da história, né? Na pré-história. Aqui o domínio do fogo, né? Permitiu, por exemplo, o preparado de alimentos, a defesa contra ameaças e o aquecimento no frio. Ok, preparo de alimentos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já tentou, você já tentou comer carne crua? Você já tentou? Tente não, que carne crua é horrível. E tem mais um detalhe: a carne crua dentro do teu estômago, volta aqui para mim, deixa eu voltar para mim. A carne crua dentro do teu estômago, se ela dura, por exemplo, uma carne que você assou de churrasco, uma carne de churrasco, ela vai passar aproximadamente 2 dias o teu estômago, né, digerindo ela, usando ácido para derreter essa carne, tirar as proteínas dela, que é só o que ela tem, né, e depois transformar em cocô e você defecar ela. Mas a carne crua, ela vai passar 6, 5, quem sabe, dependendo do seu organismo, até 8 dias dentro do teu organismo, o teu estômago tentando dissolver ela. Por quê? Porque ela crua é mais difícil do nosso organismo dissolver e tirar as proteínas. Agora, ela assada, ela cozida, o nosso organismo tem mais facilidade, porque o fogo, o calor, ele fez parte do trabalho que o nosso estômago vai fazer, ok? Isso, eu não sou nutricionista, né? Mas eu sei de algumas coisas e eu falo para vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Defesa contra ameaças. O homem, quando ele vivia na margem das florestas, na margem dos rios, e ele não tinha, por exemplo, uma fogueira, era muito normal, né? Eles estarem lá dormindo, todo mundo de boa, todo mundo um pertinho do outro. Vem a oncinha, né? Vem a oncinha lá, e a oncinha vê todo mundo lá no escuro. A onça não tem medo onde, por exemplo, não tem fogo. E aí ela escolhe um e, ó, eu estou fazendo isso aqui porque eu morei em lugares onde tem floresta e a onça normalmente ela ataca sempre no pescoço e sempre por trás, né? A onça ela tem a onça não, a maioria dos felinos, eles sempre atacam no pescoço. Por quê? Porque eles querem garantir que a presa, que eu, que você ou que o outro animal não reaja. Então eles querem garantir a morte o mais rápido possível para eles poderem, né, comer. Então, mas onde tem um fogo, uma onça ela vai, uma onça, um outro animal, um felino, um crocodilo, ele ou um jacaré-açu, ele vai ter medo de avançar onde tem um fogo, né? Mas com o fogo fica mais difícil para ele, ok? Então vamos seguindo aqui, né? O aquecimento no frio, né? A gente até reclama, né? Que aqui na nossa região não tem frio. Eu mesmo sou um cara que eu reclamo muito, porque eu sou muito calorento, né? Mas se você for dormir numa floresta, não sei se você já foi para um passeio aí na margem do Tocantins, onde tem mais vegetação, você sabe que à noite dá uma esfriada, né? Você for para o setor agrícola aqui, for dormir de noite, você vê que, né, é mais fresquinho, né? Não é frio, mas é uma temperatura mais agradável, né? Menos quente do que aqui dentro da cidade. Então, você imagina o cidadão, o índio, o cara da pré-história que estava aqui na beira do rio Tocantins, sem o fogo. Ele passava um frio danado de noite, né? Morria de calor de dia e passava frio de noite, mas já com fogo não. Ele botava o foguinho lá, ele tinha a proteção, né, dos animais e ainda não sentia tanto frio, ok? Vamos seguindo aqui. Olha, gente, estamos com 25 minutos aí, beleza. Obrigado aí por todo mundo continuar comigo aí. Domesticação de animais. Gente, os animais,
por exemplo, cachorro, bode, boi, cavalo, eles nem sempre conviveram com o homem, eles foram domesticados, né? Então, o homem, de certa forma, se aproximou desses animais e conseguiu domesticá-los, ou seja, torná-los próximos do homem e até úteis. Então, de que forma esses animais contribuíram, né? Contribuiu na defesa, né? Olha aí, ó. Assim, na defesa, sim, você à noite, você está lá naquele lugar onde eu disse que a onça vai atacar, né? Se você tem uma fogueirinha lá e se você tem um cachorro, a onça ela não vai encostar. E se ela tentar encostar o cachorro, o que, que ele vai fazer? Ele vai latir e vai avançar nessa onça, né? Pode até não avançar, porque tem cachorro medroso, né? Mas ele vai dar o alarme e todo mundo vai acordar e vai se defender da onça, né? É mais fácil. Então a defesa fica por conta dos animais, dos cães, né? E na pecuária garantindo a reserva de alimentos com proteína animal. Então, pecuária, você já sabe, é a criação de animais. Então, quais são os animais da pecuária? São os cavalos, né? São o cavalo, no caso, para montaria, não é para comer, né? Tem gente que eu já ouvi falar de gente que come cavalo, né? Até por necessidade. Mas normalmente é o boi, o bode, o carneiro, né? Então esses animais eles eram selvagens, o homem conseguiu domesticá-los, mantê-los perto dele para controlar e extrair o leite, né, e a carne. Então, garantindo reserva de alimentos com proteína, o que? Animal. A carne, gente, a carne, os ovos e os leites são os únicos que nos dão as proteínas animais. E a proteína animal, o nosso corpo precisa. Então, se você é vegetariano, se você é vegano, né? É bacana, legal. Eu também já tentei ser. Também já tentei ser vegano, ser vegetariano, não consegui. E quando você quer ser vegetariano, você quer ser vegano, você tem que buscar alimentos que repõem a proteína animal, porque o nosso corpo precisa. Até os veganos, vegetarianos, eles comem alguma coisa, não estou dizendo que eles comem carne. Eles buscam um outro alimento que reponha essa necessidade de proteína animal, que o nosso corpo precisa. Então, a gente não come carne, não é porque a gente é mal, porque a gente quer matar os bichinhos, é porque o nosso corpo precisa. Nós precisamos das proteínas que tem no leite, nós precisamos das proteínas que tem nos ovos e precisamos das proteínas que tem nas carnes, as várias carnes, ok? Vamos seguindo. Cultivo de grãos e sementes foi importante para que os grupos humanos se fixassem, né? Ó, se fixassem. O que é fixar, gente? Por exemplo, o professor Xerxes morava com a mãe dele, depois que casou, ele ainda morou alugado, né? Mas agora, graças a Deus, ele tem a casa dele. Então ele se fixou na casa dele, não precisa estar indo mudando de bairro em bairro, mudando de casa em casa. Ele agora tem a casa dele, né? Então, da mesma forma, o homem, ele vivia, como eu disse para vocês, mudando, né? Mudava da beira do rio para o lugar onde é a cafeteira, mudava da cafeteira para a Sailândia, e assim ficava em busca de coletar alimentos, de caça, de um rio para pescar, onde tinha peixe fácil, né? Mas, a partir do momento que o homem passou a cultivar grãos e sementes, ele se fixou em determinados lugares nesse processo que nós chamamos de sedentarização, né? Ele se tornou sedentário, ele parou no lugar, ele parou de ficar andando, ele deixou de ser nômade e se tornou sedentário nesse processo chamado sedentarização. Principalmente nas proximidades de rios, ó, não sei se na nossa cidade, gente, não é a margem de um rio. Aí eu pergunto para vocês, por que nós estamos à margem de um rio? É porque um rio é fundamental para a existência de qualquer cidade no mundo. Cidades nos Estados Unidos, eu estava vendo esses dias, uma cidade nos Estados Unidos, eu não me recordo se é Boston, que eles gastaram 4 bilhões de dólares, ou seja, mais de 12 bilhões de reais, construindo uma estação de limpeza do rio, do porto, né?
do rio deles lá, né? Limparam tudo. Por quê? Porque eles sabem da necessidade de ter um rio limpo, eles sabem da necessidade para o lazer, da necessidade para coletar essa água para beber e para viver, porque ninguém vive com saúde vivendo perto de um rio contaminado, de um rio com fezes, de um rio fedorento, né? Então, nós estamos no sentido contrário, enquanto os países desenvolvidos estão despoluindo seus rios, seus lagos e seus oceanos, nós estamos poluindo. Nós temos que seguir esse caminho, ok? Então, vamos lá. E nas proximidades dos rios, onde existem o quê? Terras férteis. Por quê? Porque você sabe que onde o rio passa, ele carrega matéria orgânica. E na margem do rio, até onde o rio consegue alagar, ele deixa essa matéria orgânica, tornando, pode ser o pior solo, mas se o rio alaga sobre esse solo termina sendo propício para cultivar. Pode não ser um rio, um solo tão rico, mas ele vai ter alguma matéria orgânica para facilitar o cultivo, ok? Gente, outro detalhe em relação, olha, nós estamos aí com 30 minutos, beleza? Obrigado aí pela audiência, gente. Então, outro detalhe que eu sempre gosto de contar essa historinha para as turmas de sexto, quinto ano, é sobre como começou essa questão aqui, né? Eu conto sempre essa história. Como é que surgiu a agricultura? Era simples. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, as mulheres, eles viviam na coleta, né? Coletando e caçando. Vamos dizer que as mulheres e os homens foram coletar açaí, né? Em determinado lugar, vamos dizer, um lugar a 300 metros, em um caminho estabelecido. Eles vão lá, vamos dizer que eles tinham vasos ou aqueles coxos de palha, né? E enchia aquilo de açaí, né? Do coisinho do açaí. E aí eles carregavam por um determinado caminho. Só que, vamos bem aqui, ó. Vamos dizer que esse é o caminho aqui, ó. Esse aqui é o caminho, olha. Deixa eu riscar aqui embaixo, ó. Vamos dizer que esse é o caminho entre o lugar onde eles moram, né? Olha aqui a casinha, e o lugar onde, por exemplo, a palmeira do açaí está, né? O que acontece? Essas pessoas, enquanto andavam, olha aqui, eu vou tentar desenhar aqui, enquanto andavam carregando, né, os coisos de açaí, as bacias, os coxos, né, muito do açaí caía aqui, ó, os carocinhos de açaí caía um, caía dois, né, porque é impossível não cair mesmo. E o que acontece? Eles vinham para a casa deles e continuavam esse caminho, um dia, 2 dias. E o que eles perceberam? Eles perceberam que aqueles carocinhos de açaí que caíam no chão aqui, ó, se tornavam o quê? Novas árvores. Ó, eles perceberam isso. Eram árvores menores, sim, mas eles perceberam com o tempo que aquela sementezinha se tornava uma árvorezinha pequena, depois uma árvorezinha maior, até se tornar uma grande árvore de açaí. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar as sementes e os grãos e plantar. E eles perceberam que de onde eles plantavam nasciam novas plantas. E assim nasceu, né, a agricultura, né? Você vê aí um exemplo meu, né? Feio esse desenho, mas eu acho que eu sempre uso essa técnica aqui, né? Não é nem técnica, eu sempre uso essa proposta, né? Para ensinar para vocês como surgiu as primeiras agriculturas, né? Basicamente foi assim, gente. Não tem muito mistério, ok? Então vamos lá. Olha aí, gente, vocês estão vendo aí os primeiros homens, né? Aqui a carne assando, ó, botam num espeto de madeira, aí a carne aqui assando, né? Por quê? Porque essa carne aqui, depois de assada, ela ficava mais mole, né? Mais facilitava você separar ela, você morder, porque carne crua eu nunca comi, mas ela é igual um chiclete, né? Principalmente para o dente, para o tipo de dentição que nós temos. E aqui você vê, ó, um filhotinho, né? Um pequenininho aqui, ó, comendo a carninha dele aqui, ó, e o papai de olho. E aí, meu filho, tá gostoso? Papai, tá sem sal. Pois é. Mas é isso aí, né? E aqui os outros pegando a lenha para fazer o fogo, né? Então, facilitou muito, gente. Facilitou muito o fogo.
para melhorar até o consumo da carne, porque era a base da alimentação dos primeiros homens, era carne, né? A gente vê que até o século aí 18, século 19, começo do século 20, as pessoas ainda comiam bastante carne, né? Poucas frutas, poucos verduras e muita carne, né? E muitos cereais. Ok? Então vamos seguindo aqui. Aqui mais um exemplo, olha aqui, uma comunidade ainda, as primeiras comunidades, você vê que já tinha uma plantação aqui, ó, você vê aqui o povo plantando, você vê aqui o homem acompanhado do cão, né? Provavelmente era um lobo que foi domesticado, né? Aqui a mulher fazendo artesanato junto com a criança, aqui uma criaçãozinha aqui, um porco, né? O porco provavelmente ficou perto, eles foram dando comida, ele ficou, depois ele pariu, aí os que nasceram daquele porco, os filhotes se acostumaram com os seres humanos e por ali ficaram, né? Mais ou menos assim, e aqui nós temos uma criação de gado. Tudo o que as margens dos rios. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, sempre na história da humanidade, os rios, os mares foram importantes. Nós temos obrigação de cuidar dos nossos riachos, dos nossos rios, porque a vida nessa cidade vai ser impossível se nós continuarmos sujando o nosso rio Tocantins, continuando sujando nossos riachos. Então, é para ontem. A gente tem que cuidar e tem que cobrar dos políticos para que tenha uma política de despoluição e de proteção desse rio que nós temos aí. Sem rio, o Imperatriz não vive. O dia que esse rio estiver poluído, acabou para a Imperatriz. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Olha aí, mais uma foto aqui, né? Você vê aqui já a agricultura, né? O povo colhendo, as mulheres, né? Aqui você vê um bode, né? Uma cabra. Aqui você já vê uma casa de madeira, né, com cobertura de palha, né? Esses aqui já não são mais nômades, esses aqui já são sedentários. E aqui você vê um cachorro, né, acompanhando, né, o homem por todo lado e o protegendo. Ok, a partir do século XVIII, né, ou seja, a partir de 1701, né, novas tecnologias. O que são tecnologias, gente? Tecnologias são instrumentos, eu já expliquei para vocês. O que são instrumentos? Você quer exemplo de instrumentos? Nós temos o celular, é um instrumento que a gente usa para comunicação. O machado é um instrumento, é uma tecnologia que a gente usa para quê? Para cortar madeira. Um serrote para cortar madeira é uma tecnologia. Uma faca para cortar carne é uma tecnologia, gente. Pode ser uma tecnologia mais atrasada, mas é uma tecnologia também, tá ok? Então, temos aqui, a partir do século XVIII, tecnologias como máquinas, né? As máquinas são uma tecnologia? São uma tecnologia mais avançada que as facas? São uma tecnologia mais avançada que o robô? Não. E locomotivas, então, máquinas e locomotivas. O que é locomotiva, gente? Locomotivas a vapor. Locomotiva a vapor é o trem. O trem a gente também chama locomotiva, ok? Então, foram criadas na Europa, né? As primeiras fábricas foram instaladas em cidades. As primeiras fábricas, gente, elas não nasceram no campo, elas nasceram nas cidades, né? Principalmente na cidade de Londres, né? Que foi o primeiro centro industrial do mundo. As cidades mudaram o status de status na história da humanidade. O que é status, gente? É sua condição, né? Elas mudaram a sua condição. Se ela não era tão importante, a partir da industrialização, a cidade se tornou o centro de tudo, né? Tornaram símbolos das transformações impostas pelos seres humanos à natureza, né? Quanto à transformação das paisagens, houve grande expansão do chamado modo de vida urbano, né? O que é o modo de vida urbana, gente? O modo de vida urbano é isso que nós vivemos, onde seus pais saem para trabalhar, ficam um determinado período na empresa, voltam para o almoço, depois do almoço voltam para a empresa e no final do dia retornam para suas casas através das ruas, das avenidas, né? Utilizando ônibus, moto ou automóvel, ok? Ou bicicleta, né?
Então, esse é o modo de vida urbana. E como é que é o modo de vida rural? É o cara sai de casa, vai para a roça, passa o dia na roça, né? E passa um determinado período plantando, né? Cuidando e em determinada fase ele vai fazer a colheita de tudo que ele plantou. Isso é um modo de vida rural. Ok, gente? Já estamos aí com 40 minutos, né? Então, o chamado modo de vida urbano e avanço das tecnologias de comunicação e transporte. Isso aqui é a base da nossa vida hoje em dia. Como ela depende disso aqui, da comunicação e do transporte. Tudo depende da comunicação e do transporte. Vocês estão vendo aqui que nós estamos fazendo aqui aulas, né, de forma remota pela internet, ou seja, é comunicação, não é isso? Aumentando a conexão entre os diversos lugares do mundo. Opa, botei duas vezes. Isso, botei duas vezes. Ok. Ok? Beleza, gente. Deixa eu ir para o anterior aqui. Então tá aí. Então tá aí nossa aulinha, né? 40 minutos, né? Nós fizemos aí uma correção, né, da atividade da aula passada. Avançamos no conteúdo, né? Espero que todos tenham, espero que todos tenham gostado. Vamos estar aqui outras vezes. Agora, muitas vezes nós vamos estar aqui, né? Trabalhando esses conteúdos, né, nessa batalha nossa aqui. E é isso aí, gente. Eu agradeço a vocês, a audiência, né? Continuo torcendo pela saúde de vocês, pela saúde da família de vocês. Torçam por mim, orem por mim, que eu também oro por vocês, né? E quero no próximo ano estar junto com vocês, já no 7º ano, depois de uma vacina, né? Todo com essa pandemia controlada, para a gente continuar a nossa vida aí, nossa vida educacional, ok? E continuo recomendando, gente. Nós estamos numa pandemia, não brinquem, né? Com a pandemia. Se for brincar na rua, bota uma máscara. Se for na casa do vizinho, bota máscara. Se for na casa do amiguinho, bota máscara. Evitem estar na casa alheia. Evitem estar brincando na rua, mas se for brincar na rua, bota máscara, né? Porque a gente não sabe o que o coleguinha ou que a família do coleguinha tem algum problema. A gente está fora da escola para se proteger. Não é para adoecer e Deus o livre morrer. Ok, gente? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.